Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em segurança do trabalho. Estamos aqui desenvolvendo juntos a disciplina Gestão Empresarial e nesta aula, em continuidade aos itens das ferramentas da qualidade, item 14, vamos falar do diagrama de Ishikawa e colocar um exemplo bem prático e simples para você compreender essa dinâmica, ok? Para você aprofundar cada vez mais nessa ferramenta, existem vários cursos específicos também para utilizar em processos mais complexos, ok? Não é uma ferramenta simples de interpretação e utilização, porque ela pode levar a entendimentos errôneos na sua construção. Tá claro? E nesse sentido, então, você pode sim utilizar com pessoas mais experientes e também até mesmo para analisar algumas causas raízes de processo, ok? Bem, essas ferramentas da qualidade, então, estão nesse escopo e justamente ela é chamada de diagrama de Ishikawa porque ela traz aí uma vertente parecendo como uma espinha de peixe, ok? Literalmente nesse processo. Então, o diagrama de Ishikawa ela é uma ferramenta útil para identificar a causa raiz ou causas raízes de um problema, ok? Pensando na mesma lógica, causa-consequência, ok? Nesse sentido, então, é também chamado de diagrama de espinha de peixe, tá? O diagrama de Ishikawa ele é uma ótima alternativa para estudar com profundidade as causas de um efeito negativo, ok? Para a elaboração do diagrama de Ishikawa, é necessário levantar categorias macro. Então, a gente vai separar categorias macro e, a partir daí, nós vamos analisar cada uma dessas categorias isoladamente. Tá claro? Assim, então, tentar encontrar as causas do problema relacionado àquela categoria. E aí, se obviamente, aquela causa estiver relacionada a outra categoria, não vai ser nessa anotação. Vamos colocar para outra categoria. Então, a gente vai, categoria por categoria, fazendo essa análise. Por exemplo, então, em alguns momentos, os gestores eles podem achar que a causa de um probleminha, um problema na linha de produção, seja um maquinário produtivo, por exemplo. E a partir daí, a categoria macro vai ser o maquinário. Tá claro? É isso que eu quero que você entenda. Então pode ser pessoa, pode ser macro, pode ser processo, tá? Maquinário, pode ser pessoa, maquinário, processo. Então, nesses sentidos, eu tenho macro fatores a analisar para depois analisar as causas raízes específicas. E também são realizadas reuniões em equipe, principalmente com outra ferramenta que é chamada de brainstormer, que brainstorm significa chuva de ideias. Todo mundo ali fica raciocinando, pensando naquele problema e dando exemplos, dando sugestões. Isso é uma chuva de ideias. É o que vier à mente vai servir para dar um direcionamento, né, literalmente, na resolução daquele problema, ok? Bem, um exemplo bem prático sobre o diagrama de Ishikawa é o seguinte. Essa empresa aqui, ó, XYZ Imóveis, ela percebeu que o tempo de confecção de um produto final, tá? O tempo de confecção, por exemplo, de uma cadeira, aumentou muito, ok? Então, o tempo desde o processo de manufatura, de início do processo de produção até o final, aumentou muito, ok? Nos últimos dias. Para piorar, então, muitos prazos de entrega não estavam sendo cumpridos. Então, tem dois grandes problemas aqui. O prazo de entrega não está sendo cumprido e também o tempo de confecção estava sendo muito grande, ok? Aumentou demais. E aí, diante dessa situação, o diretor-geral dessa empresa, ele resolveu reunir todos os diretores e juntos elaborar um diagrama com as possíveis causas, para entender quais são as causas ou causa que pode existir, raiz, para entender esse processo. E na reunião eles conseguiram reunir 4 categorias, nesse sentido aqui, ok? Relacionada a pessoas, relacionada à infraestrutura daquela empresa, a maquinário, por exemplo, ou infraestrutura física, logística ou até o layout, fornecedores e também o maquinário. Conseguiram chegar nessas 4, pelo brainstorm, essa chuva de ideias nessa reunião, chegaram a 4 fatores importantes macro, ok? E a partir desses macro, começou a se analisar isoladamente cada um deles. Então eles elegeram várias causas, literalmente, que podem acontecer, e para filtrar essas causas levantadas, eles classificaram as de maior impacto. O que traria maior impacto em cada um daqueles fatores macro, ok? E aí a gente tem essa ideia aqui, ó. Relacionado à categoria pessoas, as causas principais de maior impacto foram muitos colaboradores novos e sem treinamento. Então se chegou pelo brainstorm a vários tipos de processo e também outros tipos de análise que pode ser feita, visita a campo, fotos, investigação, entrevista com pessoas. E nesse caso específico chegou-se a informação que, como causa principal, ok? Relacionada a pessoas, muitos colaboradores novos e sem treinamento. Então eram contratados, colocava na linha de produção e ninguém sabia fazer nada, porque ninguém tinha um treinamento específico. E é óbvio, o tempo de produção vai demorar, ok? Relacionado à categoria fornecedores, os fornecedores constantemente erravam a quantidade dos pedidos. Eram pedidos lá 10 peças, por exemplo, e chegavam 5 peças. Eram pedido 20 e chegavam lá 3, por exemplo. Então, os fornecedores constantemente erravam a quantidade de pedidos que eram feitos.
A infraestrutura, relacionada à infraestrutura, terceira categoria, pelo menos 2 vezes ao mês acabava a energia naquela instituição. Pô, 2 vezes ao mês, e é claro, vai acabar a energia, a máquina vai parar. Ok? Isso está relacionado com uma linha de produção, então a infraestrutura é bastante importante. Então isso afeta todo o processo produtivo daquela empresa. E a quarta categoria, que é o maquinário de produção antigo e com pouca capacidade produtiva. Ele tinha ali capacidade de produzir 2 cadeiras por dia, por exemplo. Um exemplo, ok? Para você compreender a magnitude desses processos todos. A partir daí, fazemos essa montagem no diagrama de Chikawa. Então, relacionado a pessoas, colaboradores novos, relacionado a fornecedores, erros na quantidade, relacionado à infraestrutura, quedas de energia e relacionado ao maquinário antigo demais. E nesse processo, então, o tempo de confecção final estava sendo um impacto literalmente relacionado ao erro ou até mesmo a uma questão negativa que estava trazendo para a empresa, ok? Então, professor, quais são as causas raízes? A gente tem relacionado a categorias macro, nós temos 4 causas raízes para esse problema aqui, não foi somente uma. Entendeu a lógica da construção? Ok? E o brainstorming ajuda muito nesse processo. A entrevista vai ajudar muito a montar esse processo. A conversa, a fotografia, a investigação a campo vai ajudar muito nesse processo. Porque a partir daí você vai entender em cada uma dessas categorias macro os processos relacionados a causas raízes desses problemas, ok? E aí, é claro, essa empresa atacando em treinamento nesses colaboradores novos antes de ir para a área de trabalho, resolva esse problema de pessoas. Vai, obviamente, ter uma otimização aqui. E relacionado ao fornecimento, trabalhar uma outra linha de comunicação com os fornecedores e, é claro, exigir esse processo de pedido seja atendido com contento para o seu processo de produção, também eu elimino isso posteriormente nesse processo de produção. Em relação à infraestrutura, talvez otimizar, fazer uma implantação, fazer literalmente um processo junto à concessionária para que essa infraestrutura ela seja melhor atualizada, por exemplo, ou que seja traga literalmente aí um fornecimento adequado de energia e também ao maquinário antigo fazer talvez um planejamento de investimento para fazer a substituição desses maquinários, ok? Bem, a partir então da análise do diagrama de Chikawa, os gestores eles podem estabelecer planos de ação específicos para cada uma dessas causas raiz, ok? E também pode surgir aqui uma nova ferramenta que é o 5W2H, que vamos falar em outra aula, que ele pode ser utilizado também para cumprir esses itens relacionados ao pensamento de atacar as causas raízes, ok? Bom, falamos nessa aula então sobre o diagrama de Chikawa, coisa bem simples para você entender. Pratique ele, que você obviamente vai conseguir visualizar que ele é prático de se realizar, mas é claro que ele depende de muitas informações. Falamos então do item 14, diagrama de Chikawa dentro das ferramentas da qualidade. Obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.